Amém. Amém. Eu vou desligar o microfone, tá? Amém. Amém, irmãos. Bom, boa noite, né? A quem eu não cumprimentei. Nós, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. A Marta falou aí de dias difíceis, coisas que talvez inéditas, né? Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é muito eficaz, né? É impressionante como a palavra de Deus, ela se manifesta no tempo oportuno sobre a nossa vida. Eu tenho notado que quanto mais os dias ficam difíceis, mais o poder de Deus se manifesta. Amém? Mais Deus consola o nosso coração. De tal forma que aquele que não tem Deus no seu coração vai se enchendo de temor, de incerteza. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele vai se enchendo de força e de convicção. Então eu quero dizer para vocês que Deus tem nos dado força e convicção nesses dias. Eu tenho certeza que a mão de Deus está sobre a nossa vida, sobre a vida dos que creem, aqui no Brasil, aí no Canadá, em Portugal, onde quer que seja, que haja fé. A fé, ela é respondida pela graça de Deus, né? Então nós estamos sentindo animados hoje para perseverarmos na palavra de Deus. É tudo que nos alimenta e que nos dá vida espiritual. Amém? Glória a Deus, então. Eu queria só fazer essa leitura com vocês para que a gente entendesse que Deus, ele é muito bom e está intercedendo na nossa vida nesse exato momento. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, nós estamos então começando o capítulo 12. Nós terminamos o 11 na última aula, né? No último encontro. E começamos o 12. Começamos iniciando o 12 apenas com o primeiro destaque. Eu queria voltar nele e continuar hoje, amém? Vamos ler novamente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Nós, destrinchando aqui esse versículo, eu acho que a gente deve parar, principalmente os dois primeiros versículos. Carrega muito conteúdo, né, para a gente olhar, então vamos lá. Primeiro, é um pedido de Paulo para mim e para você, para todos aqueles que creem, amém? Tem uma atitude de Deus e tem uma resposta nossa. Paulo está dizendo, responda ao mundo espiritual dessa forma, amém? Responda a Deus dessa forma. Então, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Está falando do corpo, está falando da dimensão aqui da nossa vida terrena, amém? Então, aqui na terra nós temos essa obrigação de apresentar a Deus como sacrifício vivo, amém? Então, o que é esse sacrifício? Por que sacrifício? Porque você deixa de lado a tua vontade, deixa de lado a tua ideia e prioriza a ideia de Deus. Você deixa um benefício, às vezes carnal, uma vontade que você teria ali carnal, como é que eu diria? Um prazer, e você então escolhe fazer a vontade de Deus. Então isso é um sacrifício, amém? Você quer um objetivo, o que você faz? Um sacrifício. Você quer guardar o dinheiro, o que você faz? Você não gasta como você gostaria de gastar, não é isso? Por quê? Porque amanhã você tem esse dinheiro, você tem o fruto daquele sacrifício que você fez. O mundo material é cheio de sacrifício, nós entendemos bem o que é sacrifício. Nós queremos emagrecer, então nós deixamos de lado aquele hábito, daquele alimento que nos dá tanto prazer. Nós falamos, não, eu vou deixar de comer esse alimento para que o meu corpo diminua, né? Para que eu fique mais saudável e tenha uma vida com uma qualidade melhor, para que eu tenha um aspecto físico melhor. Então são sacrifícios da vida. No mundo espiritual também, irmãos, não pense que apenas Deus age em direção a nós, mas nós agimos em direção a Deus.
Então, do alto, Deus nos observa para saber qual que é a nossa resposta. Lembre-se que o primeiro sacrifício na questão espiritual foi feito por ele, pelo Filho de Jesus, o Filho de Deus. Cristo se sacrificou por nós na cruz. Amém? Então ele estava lá no seu trono, tranquilamente, né? Ele era Deus, e a Bíblia diz que ele se despojando de ser Deus, né? Se despindo dessa qualidade de Deus, né? Se esvaziando de todo o poder, ele veio ao mundo e morreu por mim e por você. Amém, irmãos? Está no tempo de nós respondermos, irmãos. O cristão, ele se sacrifica para o seu mestre, para Jesus. Então não é uma questão de religião, né? Não é uma questão de filosofia, é uma questão de modo de vida. Então, quando você vem a Deus, você muda a tua perspectiva de vida. Então, você tinha fundamentos que guiavam a sua vida. Você guiava a sua vida pelo seu prazer, né? O hedonismo. O que é a vida no mundo hoje? As pessoas procuram ser felizes, ter prazer, né? Viver de forma prazerosa. Mas não, aquele que vem a Jesus, ele procura então fazer a vontade de Deus, se sacrificar a Cristo para todas as coisas. Então, está chegando um momento muito bom de nós nos sacrificarmos a Jesus. Amém? E eu não estou dizendo que você vai ser pendurado na cruz, por favor, né? Eu estou dizendo que no dia a dia você faz concessões, você escolhe Deus todos os dias, quando você poderia escolher a sua vontade. Então, a própria essência do servo é ser guiado, pertencer ao seu Senhor. Amém? Nós não dizemos que nós somos servos de Cristo. Lembra, versículo 1, capítulo 1, Paulo diz assim: eu, servo de Cristo, Paulo, servo de Cristo. Então, se nós somos servos, nós então nos sacrificamos, obedecemos e vivemos em função de Cristo. Amém? Paulo começa dizendo isso, e Paulo, então, eu acho que a reflexão ela é suficiente. Eu quero olhar o segundo termo, ele diz sacrifício vivo, e depois ele diz sacrifício santo. Amém? Vivo e santo. Santo nós já estudamos, né, na etimologia da palavra, que quer dizer separado. Amém? Então, separado para Deus, né, santo e separado, é exclusivo. Quer dizer que Deus, ele não divide, ele não divide a nossa vida, né, não divide a nossa, nós não podemos dividir a nossa atenção com outras pessoas. Nós devemos ser separados, ou outros deuses, ou outras vontades. Apenas Deus e a vontade de Deus é aquele que nos guia, né? Em Êxodo 34:14, né? Eu vou ler rapidamente aqui. Êxodo 34:14, para não usar minhas palavras. Vamos dizer assim: porque não adorarás outro Deus, pois o Senhor Deus é zeloso. Sim, Deus é zeloso. Amém? Quando você tem na palavra, né, o primeiro mandamento também, não adorarás outro Deus. Aqui diz zeloso, tem uma tradução que diz ciumento. Deus tem ciúme, Deus tem zelo de nós. Então Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Como nós podemos então estar ali submissos a Deus e submisso a outras vontades, que seja a minha vontade pessoal? Como eu poderia estar submisso a Deus e submisso à vontade de outros deuses ou de outros senhores sobre a minha vida? Que seja um vício, né? Às vezes nós temos ali vontades que são da nossa carne, são expressas no vício. E como é que eu teria o vício, então, dominando a minha vida? Não daria, né? Não teria como. Amém? Como é que eu teria uma outra pessoa num grau de importância tão grande quanto Deus? Por exemplo, eu tenho uma esposa e eu idolatrar essa esposa e dizer assim, poxa vida, né? Sem você eu não vivo, né? Eu dependo de... Como é que é, né? Tem muitas músicas aí melosas que contam uma história assim, né? Sem você eu não sou ninguém, eu não vivo, eu morro. Agora eu sou ruim de lembrar a música, mas vocês sabem do que eu estou falando.
Então as pessoas elas dizem isso, elas têm por às vezes consideração algumas pessoas como sendo a razão da sua vida. E Deus fala: minha glória eu não divido com ninguém. Amém? Então a questão de o sacrifício santo é um sacrifício separado. Quer dizer que Deus ele tem uma importância acima de todas as outras coisas. Eu começo a olhar a Deus e eu olho para a minha vontade mesmo e falo: não, a minha vontade não é tão importante quanto a vontade de Deus. Amém? Eu posso deixar minha vontade de lado e obedecer a Deus. Você começa então a ter uma filosofia de vida diferente. A tua vida ela toma um sentido diferente. Amém? Você já não é mais aquela pessoa egoísta. Você começa a dividir a atenção da sua vida com alguém que realmente é importante para você. Essa é a consideração que o cristão tem pelo seu Deus, né? Então ele fala: apresentai o seu corpo como sacrifício vivo e santo, separado para Deus. E por fim ele diz: e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agradável por quê? Porque tem sacrifícios na nossa vida que nós pensamos que talvez seja agradável a Deus e não são. Muitas vezes nós sacrificamos coisas, nós deixamos de fazer coisas achando que Deus vai se agradar daquilo. Mas essa não é a vontade de Deus. Por quê? Nos falta princípios, nós não estamos baseados na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus. Nós estamos baseados em conceitos da nossa mente, da nossa carne e do engano do mundo que nos engana facilmente, né? Você já ouviu falar de pessoas que religiosamente, para agradar a Deus, elas se degradiam o seu próprio corpo, elas se chicoteiam nas costas? Você já viu essa atitude? Amém? Você encontra na Bíblia a base para isso? É isso que Deus quer? Lembra que nós lemos lá, né? Oséias 6,6, né? Misericórdia quero e não sacrifício. Deus está pensando o que essa pessoa tem na sua mente, o que essa pessoa realmente pensa de mim. Qual é o grau de importância que eu tenho para essa pessoa? Ela vem aqui e ela então se chicoteia, ela se assim mutila, né? Em meu nome, e ela sai daqui, e onde está o coração dela? O quanto ela me ama, amém? Então isso é importante para Deus. Então o agradável para Deus é perceber a vontade de Deus e se unir à vontade de Deus, amém, irmãos? Eu cito sempre, né, o Conhecendo Deus Fazendo Sua Vontade, esse livro que nós estudamos aqui bastante tempo, né, que eu comentei com vocês, inclusive os autores são pastores aí canadenses, né? 2 pastores canadenses, e isso daí impactou bastante a minha vida, porque eu mesmo sendo um crente antigo, vamos dizer, né, muito tempo de religião, vamos dizer assim, de cristão, eu imaginava que eu tinha que fazer alguma coisa para Deus. Eu tinha isso na minha mente, eu preciso, né, ser útil para Deus, fazer as coisas. E quando eu entendi esse estudo, baseado na palavra de Deus, na Bíblia, eu comecei a ver realmente quem sou eu para ter uma ideia para Deus? Deus está constantemente fazendo as coisas ao meu redor e eu preciso me unir a isso. Constantemente Deus nos chama através de pessoas que precisam de nós, pessoas que precisam conversar, pessoas que precisam de um abraço, amém? Então essa é a vontade agradável de Deus, que eu perceba o que Deus está fazendo ao meu redor e eu me junte à vontade dele, amém? Não a minha vontade. Eu digo assim, eu gostaria de fazer assim, cuidar de criança e ter 300 crianças. E Deus está te dando um monte de velhinho aí na sua vizinhança. Os velhinhos vêm com dor nas costas, né? Os velhinhos vêm doentes e vêm daquele jeito e quer atenção e quer te fazer um chá, te convida para você tomar um chá ali na casa dela, você não vai. E você fala, poxa vida, que coisa chata, eu quero trabalhar com criança. E Deus está movendo a terceira idade para você cuidar. Olha que coisa. Amém, irmãos? Então não é a minha vontade, não é o meu sonho, mas é o sonho que Deus vai pondo. Aí quando você começa a olhar pelo olho espiritual para essas pessoas,
Deus começa a fazer com que você desenvolva o amor, né? Em vez de você achar que aquele velhinho tá sendo demais, tá te perturbando, você vai começar a falar, né? Esse velhinho é tão simpático, né? Realmente, né? E você começa então a ter uma empatia, por quê? Porque Deus vai conduzir o teu coração para aquilo que Ele quer. Então essa é a vontade agradável a Deus. Amém, irmãos? Agradável a quem? A Deus. E isso vai fazer com que o seu coração também se alegre, né? Porque Deus vai conduzindo a tua vontade segundo a vontade dele. Então, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fala que, então, Davi, você leu tudo errado. Ele está falando do culto, né? Lá quando você vai na igreja e fica lá 2 horas cultuando. Não, irmãos, é muito mais que isso. O nosso culto racional é 24 horas. Quanto tempo você adora a Deus? O tempo todo. Às vezes, quando você está na igreja, está adorando a Deus, sim. Ali você canta louvores, você ora, você dá as mãos, você cumprimenta os irmãos, é uma comunhão gostosa, você ouve uma palavra que te edifica, né? E é muito bom. Mas você sai dali, você deixa de cultuar a Deus? Não. O seu culto continua, né? Quando você vai ali no estacionamento, aí você sai da igreja e você maltrata a pessoa que estacionou teu carro. Já pensou? Perdeu toda a bênção, né? Então você continua adorando a Deus ali num sorriso, num abraço, em alguém que você pode estender a mão. Amém? Então esse é o culto racional. Vamos passar então para o nosso versículo 2, que eu queria também dar uma atenção especial, porque nós citamos várias vezes já nos nossos dias esse versículo 2. É um versículo muito importante, porque ele fala de um processo sobrenatural, né? E que Deus compartilha conosco e que nós devemos responder, né? Da forma que está escrito aqui, amém? Diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos parar aqui nessa parte primeira do versículo. E não vos conformeis com esse século. Amém? Quando a Bíblia fala desse século, você pode dizer, mas isso daí foi escrito no século I depois de Cristo. Então está falando dessa época cronológica. Não. Deus está falando de um século da nossa vida, amém? É uma parábola, é uma palavra, não sei se retórica, mas ela é atemporal. É o século em que nós vivemos. Aquele que ouve a palavra, ele está vivendo no seu século. Amém? Na sua época, no seu contexto espiritual, seu contexto social. Então, nós hoje vivemos num contexto, não é o mesmo contexto do século I ali, né, do cristianismo. Mas é um contexto também que Deus está ativo, a sua palavra está valendo para hoje. Então, Deus está falando do nosso século, a nossa época. Não vos conformeis com essa época. Qual que é a nossa época? O que tem a ver espiritualmente com a época da Bíblia? O contexto espiritual. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, amém? Esse espírito que domina o mundo desde o início do pecado, vamos dizer assim, ele continua ativo no mundo, né? Então nós vivemos num contexto onde o século as pessoas são inspiradas pelo mal, né? São induzidas para o erro, pelo inimigo. Nós vivemos nesse século, espiritualmente falando, um século da maldade, né? Então nós não estamos nós estamos na graça de Cristo, mas nós não estamos ali imunes ao pecado. Esse é o nosso século, amém? Nesse contexto espiritual. Então, não vos conformeis com esse século. Nós não podemos nos conformar, irmãos, com a forma como o mundo vem vivendo e vem se conformando. Eu quero chamar a atenção para esse termo conformar, que tem duas, vamos dizer, formas que você pode entender no português, e as duas servem para esse versículo. Conformar no sentido de tomar forma, amém? Seria o primeiro sinônimo. Você tomar a forma do mundo. Você não pode tomar a forma do mundo. Amém? Você não pode viver como o mundo vive. Achar, então, que você pode seguir os mesmos caminhos do mundo. Então, a Bíblia diz, não tome a forma desse mundo. Amém?
então você foi transformado, você apresentou seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, então você, automaticamente, você não toma a forma desse mundo, amém? Você vive em descompasso com esse mundo, amém? E a segunda forma de você entender esse termo, né, é você não aceitar, não se conformar no sentido de não aceitar, amém? Você nem se transforma ao molde desse mundo e você também não aceita. Ok? Então, uma atitude de mente e de corpo. Você raciocina assim: eu não pertenço a esse mundo, eu não aceito esse mundo, eu não me conformo com esse mundo. E aí você diz assim: portanto, eu não tomo a forma do mundo. Amém, irmãos? Então, as coisas de Deus acontecem na mente e na atitude. Por isso que o primeiro versículo começa assim: apresentei o vosso corpo. Amém? Então, a nossa fé, ela é ativa, corporalmente ativa. Nós saímos do nosso lugar e nós enfrentamos o inimigo, nós nos posicionamos com o nosso corpo físico, além da nossa mente, da nossa fé. Amém, irmãos? Então, assim, você diz assim: poxa, eu sou um cristão, eu entendo tudo, eu li a Bíblia, eu fiz teologia, eu estou entendendo tudo que Deus quer dizer, mas você não se posiciona, você não vai ao encontro do seu irmão, né? Como é que você está completo? Não. A igreja é isso, né? Você estar presente também fisicamente na vida dos irmãos. Então você não toma a forma do mundo. Você então tem outra forma de viver, de se posicionar, ok? Nós somos chamados hoje, só um adendo nisso aqui, nós somos chamados hoje para quê? O mundo está se estreitando, as liberdades estão diminuindo, logo você está sendo conduzido a entrar por uma porteira, é ou não é? Sabe quando o gado vai sendo ali manejado, existe uma porteira e aquele peão ele vai fazendo com que o gado entre, ele dá um jeito de fazer todo o gado entrar pela porteira para ele ficar exatamente no lugar que ele quer. Amém? O inimigo tem feito isso com a minha mente, com a sua mente, e nós estamos sendo induzidos a acreditar que nós vamos ter que entrar e estar no mesmo lugar e nos posicionar junto com o resto do mundo. Amém? Mas Deus tem um outro lugar para nós. Amém? Nós temos que entender que Deus não vai nos deixar presos, né? Nós somos libertos pela palavra e nós vamos então sempre ter caminhos diferentes. A Bíblia diz que o final dos tempos, as pessoas vão ser convidadas a aceitar uma marca, aceitar um caminho, uma doutrina pelas quais elas vivem ou elas morrem. Você entende, irmãos? E as pessoas vão dizer: olha, eu gostaria de não aceitar essa marca, mas se eu não aceitar, eu não vou comprar, eu não vou vender, eu vou morrer. Então as pessoas vão ser convencidas. Então a nossa luta é na nossa mente. Eu não posso ser convencido. Paulo tinha muito claro isso quando ele diz assim: para mim, o viver é ganho e o morrer é lucro. Não é isso? O morrer é lucro. Presta atenção que Paulo ele põe mais importante para ele é o morrer, é o propósito. Quando ele fala morrer, ele não fala assim: eu tô louco para morrer. Não, ele diz assim: eu tenho um propósito na minha vida. Amém? E o meu propósito é não me moldar ao que o mundo quer que eu me molde, é não me conformar com o mundo. Então eu preciso entender que vai chegar um momento em que eu vou ter que dizer não para o mundo. Isso vai implicar em desconfiança, isso vai implicar em desconforto para a minha vida, isso vai implicar em inimizade, né? Então hoje, se você se posiciona, você é uma pessoa não grata na maior parte dos lugares, né? Vamos dizer, politicamente correto, porque você se posiciona. Então você é o quê? Um radical, você é uma pessoa, como dizem,
fanática, né? Porque você não se conformou, você não tomou a forma, né? Então nós estamos chegando nesse ponto, irmãos, em que o nosso cristianismo é dado. A Bíblia diz então que no final dos tempos o joio será separado do trigo. Então Deus pergunta para mim e para você: você é joio ou você é trigo, né? Qual que é a sua resposta final? Você vai entrar pela porteira, né, que o inimigo está te conduzindo, ou você vai entrar naquela porta estreita, que fala a palavra, né? Estreito é o caminho, né, que leva ao céu, né? Nós vamos entrar, irmãos, é uma maravilhosa escolha, né? A Bíblia conta que Estevão foi apedrejado, o primeiro mártir, né, da igreja. Ele foi apedrejado porque ele não negou a Cristo, porque ele pregava a Cristo, porque ele cria em Cristo. E quando começaram então ali a apedrejá-lo, ele sabia que ele ia morrer. Amém? Castigo maior, né, da vida é a morte, né? Depois da morte não tem nada pior. Então ele ia morrer. Mas os olhos espirituais dele são abertos. Ele fala: eis que vejo os céus abertos. E ele vê Jesus assentado no trono, esperando, chamando por ele. Ele vê a glória de Deus que estava preparada para ele. E ele fala: que bom que eu aceitei esse caminho. Que bom que eu vou morrer agora, porque eu tenho um caminho, eu tenho um lugar para ir. Então os olhos dele espirituais são abertos. Nossos olhos agora, irmãos, precisam estar no Senhor Jesus, abertos, né? Eu tenho visto. Oi, pois não, Marta. Então, Davi, essa parte que você falou aí de Estevão, se você depois colocar, aí eu deixo para o pessoal ler, se eles quiserem ler. Ah, tá. Onde que está na Bíblia? Eu É vou, legal, né? O pessoal ler isso aí depois. eu vou Tá bom? não me lembro a Depois você acha referência. e me dá. Tá. Aham, ok. Obrigada, tchau. Beleza. Então, irmãos, eu estou lembrando aqui, né? E esses dias eu estava pensando, eu conheci um pastor aqui no nossa caminhada na casa de recuperação, e ele estava assim, muito bem resolvido, né? Ele teve uma fase difícil, mas depois ele estava assim meio bem resolvido, financeiramente falando, os filhos criados, estava com uma empresa grande aqui, ele instalava elevadores, né? Em várias cidades, em vários lugares, então ele estava bem financeiramente. Mas eu conheci ele já numa fase que ele já estava assim, ele ficava toda hora chorando, ele falava: não quero saber as coisas. E parecia que as coisas do mundo para ele estavam perdendo o sentido, sabe? Parecia que ele estava assim, ele falava de Deus, ele vinha na casa de recuperação, ele plantou feijão aqui, ele era né, ele é criado na roça, ele veio, plantou feijão, e estava animado aqui com a casa de operação, fazendo um monte de projetos, mas ele olhava e falava: olha, eu não tenho expectativa nenhuma no mundo mais, parece que tudo... Então você conversava com ele só falava as coisas do céu, ele só falava de estar com Jesus, que logo ele ia, não sei o que lá, e ele partiu nessa última... quando nós pegamos aqui dessa fase da Covid, que todo mundo pegou, ele foi um dos que partiram. Mas eu tive a plena convicção de que ele já estava mais para lá do que para cá, no bom sentido. A mente dele já estava totalmente comprometida com o céu. Ele não estava mais se importando com as coisas aqui do mundo, né? E você via isso quando você conversava com ele. E começava então a perdoar. Às vezes quando eu fico assim, eu presto atenção nas coisas, eu começo a meditar um pouco, eu tenho ficado assim, meio choroso, né? Meio, sei lá, a gente fica meio... a nossa mente muda, a nossa percepção espiritual, né? Quando a gente começa a olhar desse lado espiritual e pedir para Deus uma clareza. E eu estava pensando, até brinquei com a Aline, falei: eu acho que eu vou ficar meio esperto, senão Jesus me leva, né? Porque quando você fica mais para lá do que para cá, quando a sua mente começa a clarear do lado espiritual, parece que você acabou o seu trabalho, parece que acabou a tua perspectiva na Terra. E eu vejo assim, irmãos, nós precisamos caminhar para isso, né? Eu vejo que não, ainda sou
ainda tenho os meus pecados, eu acho que ainda vou viver um pouco, mas assim, você entende que quando chegou a época de Estevão ser provado, ele estava pronto. E ele fala: eu vejo os céus abertos, e ele não teve dúvida nenhuma em morrer pela causa, em morrer por Jesus, porque ele estava convicto em quem ele cria. Ele já estava vendo com os olhos espirituais aquilo que ele precisava ver. Porque, irmãos, quanto mais as coisas vão, né, como diz Romanos que nós estamos estudando, onde mais abunda o pecado, superabunda a graça. Nós vamos ser revestidos, irmãos, nos últimos dias de uma autoridade, de uma paz e de uma convicção tão grande que os desafios que outrora nós não conseguiríamos lidar, nós vamos lidar, porque o Espírito Santo vai nos capacitar, vai nos dar a força espiritual e a visão espiritual necessária. Então, para cada dia ruim, o Senhor aumenta a nossa fé, o Senhor nos capacita, né? Amém, irmãos? Então, não vos conformeis com este mundo. Eu não posso aceitar nunca a filosofia do mundo. Para mim é muito pequeno. Para mim é um ultraje viver pelas coisas do mundo. Eu não posso viver pelas coisas do mundo. Eu preciso sonhar e crer nas coisas do alto. É isso que me faz levantar os dias e falar: olha, eu tenho um lugar. Amém? Eu tenho um pai que me preparou um lugar e eu estou caminhando para esse lugar. De tal forma que não adianta ninguém me dizer que eu sou careca, né, irmãos? Vai um recado aí para vocês, amém? Não adianta dizer que uma coisa ruim, as pessoas atentarem contra nós, nos subjugarem aqui no mundo, porque a nossa convicção não está no mundo, então isso não pode nos atingir, né? Como a gente dizia quando era criança, né? O que vem de baixo não nos atinge. Amém? Porque nossa mente, irmãos, ela está fixa nas coisas de Deus, né? Eu citei outro dia, né? Hebreus, né? Que eu citei, né, irmão? Agora capítulo 12 ou 13, não me lembro. Fitando os olhos em Cristo. Começa assim o versículo. Olha que coisa maravilhosa. Se eu olho para Cristo, irmãos, eu não vejo mais nada. Nada mais pode me perturbar, né? Nós lemos aqui nos versículos atrás, quem nos separará, nos capítulos atrás, né, do amor de Cristo, né, no capítulo 8, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Amém, irmãos? Então é nesse sentido que você então não se conforma, você toma você não pensa mais como o mundo, né? Você é renovado, transformado pela ação do Espírito Santo, né? Então você começa a experimentar, né? A segunda parte do versículo diz assim, né? Do versículo 2: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Às vezes, enquanto nós estamos na caminhada, a gente está no processo e a gente não enxerga ainda as coisas espirituais, a gente acha que é amargo. É difícil seguir o caminho de Deus. Essa é a impressão que a gente tem, né? Como é que eu vou seguir isso daí? Como é que eu vou fazer tudo certinho? Como é que eu vou obedecer? Né? Meu coração é totalmente diferente. Eu tenho outra vontade, eu tenho outro caminho, né? Eu tenho já, desde pequeno, eu tenho hábitos, né? Eu me divirto dessa forma, eu bebo tal coisa, eu ando com tal pessoa, eu faço alguma coisa para me divertir. Eu tenho os vícios da minha vida e você diz, como eu vou seguir a Deus? Mas durante a caminhada, Deus vai te enchendo o teu coração, você vai perseverando, você vai pedindo a libertação dessas coisas do mundo, né? Teu coração vai saindo dessas coisas do mundo e você entende que a vontade de Deus não é só boa, mas ela é perfeita e agradável. Amém? Você consegue ter mais prazeres na vontade em agradar a Deus, em obedecer a Deus, do que se você seguisse o teu caminho. Então nós percebemos isso com a experiência de andar com Deus, né? Não é retórica, não é algo que alguém diga, mas é a experiência pessoal de andar com Deus. Amém, irmãos? Então isso é um consolo e é um caminho que nós ou já trilhamos ou temos que trilhar. Amém? Por fim, né, eu relacionei esse versículo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, né? Que diz
que a gente não deve se cansar de fazer o bem, né? Não se cansar do mal. Deixa eu ler direitinho lá, que eu não anotei o versículo todo. Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3,13. Diz assim: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem. Porque muitos no caminho cansam, né? Se a nossa perspectiva estiver errada, nós nos cansamos. Porque nós não enxergamos o resultado. Nós vemos, né, como o salmista fala lá, né? Davi, né, fala no Salmo, né? Porque prosperam o ímpio. Você vê a maldade prosperando. Você vê todas essas coisas que nós vemos no mundo. E você se cansa, às vezes, de fazer o bem, né? Mas nós devemos perseverar e não nos cansar de fazer o bem. Amém? Então está contido nisso. Glória a Deus. Então vamos lá, irmão. Que oração? Ainda dá para a gente caminhar um pouquinho. Esses 2 versículos, então, nós paramos mais tempo, tá? Pode ficar tranquilo que nós não vamos aí demorar muito tempo nos outros versículos, né? E assim, eu tinha notado mais algumas coisas aqui. Percepção da mente só, né? Se você quiser anotar aí, Marta, eu pus 1 Coríntios 1, de 18 a 25, né? 1 Coríntios 1, 18 a 25, que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? Essa mudança de mente envolve você entender as coisas com uma outra percepção, né? Uma visão sobrenatural, né? Não humana, porque senão realmente você vai entrar em conflito, né? Se nós raciocinarmos as coisas de Deus, você entra em conflito. E 1 Coríntios 3,19 diz o contrário, que a sabedoria humana é loucura para Deus. Vice-versa, né? A sabedoria de Deus é loucura para o homem e a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então, se você quer andar em consonância com as duas sabedorias, você é que vai ficar louco, né? Porque uma não combina com a outra, né? Uma é loucura para a outra, então não dá. Ou você tem um entendimento espiritual, né, gerado por Deus através do sobrenatural, do Espírito Santo, ou você tem o entendimento humano. O entendimento humano é natural, irmãos. Você diz assim, olha, você quer 100 mil reais ou você quer 50 mil dólares para contar uma mentirinha ali no tribunal? Aí humanamente você fala, ótimo negócio, hein? Uma mentirinha só, ótimo negócio. Mas espiritualmente muda, né? Espiritualmente você fala, não, eu vou ter dinheiro agora, mas eu vou prejudicar alguém, isso não vai fazer bem, a longo prazo o inimigo vai me acusar, vai atrapalhar minha vida vai de mal a pior, e eu vou para o inferno e não vale a pena. Você entendeu? É diferente, é totalmente ao contrário, uma visão da outra visão. Ok? Então lá. Eu notei aqui que eu não fiz... Eu não sei porque eu passei do 2 para o 9 nas minhas anotações aqui. Do versículo 2 para o 9, né? Eu não fiz anotação do 3 ao 8. Eu fiz em 2 dias diferentes e eu não sei. Mas vamos ler do 3 ao 8. Eu vou relembrar aqui do contexto. Vamos ver se a gente consegue extrair alguma coisa. Senão nós continuamos. Nosso horário já está quase em cima. Vamos lá. Eu vou ler rapidamente aqui do 3 ao 8, né? Para nós entendermos o contexto. Fala dos dons espirituais. Amém? Vamos lá. 3. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé,
Se ministério, dedicamos-nos ao ministério. Ou se ensino, esmere em fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade e o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Amém? Então aqui Paulo está falando sobre a diversidade da forma, né, como nós adoramos a Deus, né? Primeira coisa que ele fala aqui, né? Cada um de nós não pense de si mesmo além do que convém. Primeira coisa é o seguinte: muitas vezes o que o inimigo das nossas vidas, aquele que quer impedir o nosso crescimento, ele atinge na nossa mente vamos dizer, a discórdia, a competição entre os irmãos, né? Então muitas vezes nós vamos para quando se fala em igreja, você vai para um grupo de pessoas e você começa ali vamos dizer, a participar desse grupo, né, dessa sociedade ali, que não queira ou não queira, essa sociedade de pessoas, e você começa a olhar as pessoas, o modus operandi, né, como as pessoas elas se movimentam naquele local, e você começa a comparar você com as pessoas. Não é uma coisa natural do ser humano? Você olha e fala, não, peraí, pessoal eu estou vestido diferente aqui. O pessoal tem outro costume. Então você sente ali, você precisa se adequar no seu vestuário, né? As pessoas têm um tom diferente, às vezes, que você está acostumado, né? E você então vai adequar o seu tom, né? Você em casa, você fala alto, aí o pessoal ali tudo falando baixinho, né? Aí você vai fingir que você fala baixinho também, né? Você vai se adequar. Por quê? Porque nós precisamos ser aceitos, né? Então essa questão humana que envolve a nossa participação na igreja, às vezes a gente se sente inferiorizado, né? Um sentimento de inferioridade, ou a gente se sente superior. Amém? Então o que Paulo está ajustando aqui no começo de tudo é o nosso sentimento de que todos nós temos o mesmo valor, né? Mas Paulo, depois disso, ele vai dizer aqui que todos nós somos diferentes. Não tem. Então, assim, é a mesma coisa que eu pregando, né? Eu nunca preguei, né, aqui para vocês, porque a gente sempre faz estudo, né? Mas vamos dizer que eu esteja pregando, né, numa igreja. Então eu tenho o meu jeito de pregar, né? A minha ideia, o meu tom de voz. Eu gosto de pregar como se eu estivesse conversando, porque eu gosto que as pessoas entrem na minha percepção como se elas fossem participantes daquilo que eu estou vivendo, porque todos nós somos iguais. Então essa é a minha ideia. Mas tem gente que prega achando que tem que exercer uma autoridade, uma voz de comando, né? E eu respeito essas pessoas, mas é a forma como ela entende. Se eu querer imitar aquela pessoa, não vai soar natural para mim, porque não é minha percepção. Eu posso até aprender com essa pessoa, eu posso ouvir essa pessoa, respeitar essa pessoa, mas veja bem, eu sou outra pessoa, né? Então, quando alguém vem para você e fala de Deus, o que você presta atenção, né? É o jeito da pessoa, você começa a ver como é que essa pessoa os trejeitos dessa pessoa, fisicamente como essa pessoa ou você olha o conteúdo, né? Então o que Paulo está dizendo é que existe um conteúdo por trás da nossa embalagem, irmãos. Amém? Então por trás da nossa percepção, e sempre nós vamos ter essa percepção, é impossível que eu chegue num lugar e não me sinta diferente ou não perceba as pessoas. Eu sempre vou perceber, mas eu preciso trabalhar aceitando essas diferenças e sabendo que eu não sou nem melhor e nem pior dessas pessoas, porque eu me encaixo ali como uma parte de um corpo, como um membro de um corpo, né, que ele é perfeito em Cristo, mas cada um de nós tem a sua função. Então eu vou me encaixar ali aonde? Na função que ninguém faz. Talvez eu seja aquela pecinha ali que está faltando. Amém?
Talvez eu não apareça ali na frente, mas eu faço parte de uma engrenagem importantíssima que Deus vai usar, e do meu jeito. Então Deus vai respeitar o meu jeito, o meu tom de voz, Deus vai respeitar a minha personalidade, para que dentro disso tudo Ele fale: você é um membro do meu corpo, você faz parte de mim, como qualquer um outro faz parte de mim. Nós estamos então num todo. Amém, irmãos? Porque o inimigo, ele quer que nós nos sintamos melhor ou pior. Ele quer que nós, de alguma forma, nos desconectemos de Cristo, né? Que é a árvore, né? Deixa eu só citar aqui. João 15, né? E ele é a árvore e nós somos os ramos, né? Então, nós temos a dependência e da estrutura que é Cristo na nossa vida. Pois não, Marta, pode falar. Então, a maior explicação disso, né, que na igreja, no corpo de Cristo, cada um faz uma coisa, né, um canta, outro prega, tarará. Não quer dizer que ninguém é importante que o outro, todos nós somos necessários, e ao mesmo tempo, a maior explicação é como o dedo das mãos, né, cada um é diferente do outro, mas cada um é necessário. Se você perder esse, vai sentir falta. Se perder esse, vai sentir... É como... E a gente faz parte de um corpo. Não é que nós não somos diferentes. Que ele faz isso, eu não faço, não sei o quê. Não. Cada um tem sua função, todos são importantes. Função diferente de um corpo, como a mão. Cada um é diferente, mas todos são necessários. Exato. É isso mesmo, né, que você está falando, exato, né, Davi? Exatamente. Ok. Amém, irmãos? Então, assim, nós vamos... o nosso horário já deu, né? Pois é importante que a gente medite nisso, né? Se você puder reler esse versículo, até o 6, amém? Do 3 ao 6, ok? Do 3 ao 6. Qual que é, Davi? É Romanos 12, do 3 ao 6. Eu queria que vocês meditassem nessas afirmações aqui, que Paulo fala a respeito de nós mesmos, ok? Para que a gente entenda. Esse eu vejo que é uma coisa muito simples, né? Ele está dizendo coisa muito simples, mas muito profunda na inter-relação das pessoas. Eu vejo que é aí que o inimigo muitas vezes nos separa, porque nós temos muita dificuldade de aceitar o irmão ou de aceitar nós mesmos. Amém? Então o inimigo ele não quer que nós andemos juntos, então ele cria dentro desse contexto essa divisão, porque nós olhamos para as pessoas diferentes, nós falamos: eu não concordo, esse aí ele fala muito alto, esse aí ele fala muito baixo, esse aí gesticula, esse aí não... Então, estou dando exemplos pequenos, é claro, né? Mas muitas vezes a incompatibilidade ela é gerada pelo maligno que está ali ao derredor, né? A Bíblia fala que o inimigo está ao derredor buscando uma brecha para nos tirar da comunhão, tá bom? Vamos ficar então nesse conceito, vocês estudam, meditem nisso, vai ser bom para nós, né? E por hoje é isso, tá bom? Obrigado. É como uma concorrência, né? É um sentimento, o inimigo usa os nossos sentimentos, né, Marta? As nossas dificuldades, né? Para nos desunir, né? De qualquer forma. Principalmente, né? Aquele canta, eu queria cantar. Aquele prega, eu queria pregar. Exato. Vai ver, você tem o seu ministério que Deus colocou ali, super importante, tanto quanto você está cantando, ou está orando, ou está curando, ou está cuidando das crianças, ou está cuidando da cozinha da igreja. É um corpo. Né? Todos somos importantes, né? Exatamente, Deus coloca essa divisão, se achando um é menor, o outro é maior. Mas a gente tem que saber